Imagine por um instante que existe algo em sua vida que você nunca percebeu, mas que mudou tudo no plano espiritual. Há 3 semanas, você fez algo tão simples que provavelmente já esqueceu. Um gesto mínimo, quase invisível. No entanto, naquele exato momento, nos reinos celestiais, ocorreu um evento tão raro que só aconteceu 4 vezes em toda a história registrada da humanidade. Deus riu. Não foi um sorriso discreto, nem uma satisfação silenciosa. Foi uma gargalhada genuína, profunda, de alegria avassaladora. 49 segundos de riso puro, tão intenso que fez vibrar todas as dimensões espirituais em uma frequência que os anjos não ouviam há séculos. E quando digo que ele riu, não estou usando uma linguagem poética para emocioná-lo. Estou descrevendo um fato literal, um acontecimento que reorganizou as prioridades celestiais e deixou até mesmo o acusador eterno sem palavras. Seu ato espontâneo provocou em Deus uma alegria verdadeira. Agora, ao ouvir isso, você pode estar pensando, deve haver um engano. Essa mensagem é para alguém santo, alguém que dedica a vida a obras grandiosas, que jejua por dias ou prega nas ruas. Mas deixe-me desfazer essa ideia imediatamente. Não foi um sacrifício religioso que gerou essa reação divina. Foi a sua bondade espontânea, aquela pureza que você manifesta sem calcular, a maneira como age quando ninguém está olhando e não espera nada em troca. E essa pureza é mais rara do que qualquer disciplina espiritual. Assista a este conteúdo até o fim e ative as notificações, porque o que vou revelar sobre como um gesto que você considerou insignificante pode gerar alegria no coração de Deus está sendo sistematicamente ocultado. Você, que possui uma pureza que nem mesmo reconhece como poder, precisa entender o que realmente aconteceu. Deixe um comentário com o número 777 se você já fez algo bondoso sem pensar 2 vezes, sem esperar reconhecimento, e está pronto para descobrir por que sua generosidade espontânea tem mais força espiritual do que os rituais mais elaborados. Primeiro, é preciso compreender o que exatamente você fez há 3 semanas. Aposto que nem se lembra do momento exato, e é justamente por isso que ele foi tão poderoso. Você estava caminhando pela rua, provavelmente imerso em seus próprios problemas. Tinha preocupações suficientes, fardos que ninguém vê, aqueles que o mantêm acordado à noite. Relacionamentos desgastantes, uma solidão que você não compartilha porque todos acham que está tudo bem. Estava absorto nesses pensamentos quando viu alguém precisando de ajuda. Não era uma situação dramática, sem câmeras gravando, sem plateia para aplaudir depois. Era apenas você e outra pessoa, em um instante que mais ninguém testemunhou. E seu primeiro impulso, sua reação imediata, sem filtros ou cálculos, foi ajudar. Você não parou para avaliar se aquela pessoa merecia sua bondade. Não calculou se receberia algo em troca. Não considerou se era conveniente se envolver. Simplesmente viu a necessidade e respondeu com generosidade instantânea. Como se sua natureza mais profunda não tivesse outra opção senão dar. Talvez tenha dado dinheiro a alguém na rua, mesmo estando com dificuldades financeiras. Talvez tenha ajudado a carregar algo pesado, mesmo cansado e com pressa. Talvez tenha defendido alguém sendo maltratado, quando poderia ter ficado em silêncio sem consequências. Ou talvez tenha apenas sorrido de verdade para alguém que parecia destruído, e aquele sorriso foi a primeira luz que aquela pessoa viu em semanas. O ato em si não importa tanto quanto o que ele revelou sobre sua essência. O que você fez não veio de uma disciplina religiosa. Não foi porque lembrou de um versículo sobre caridade. Não foi para acumular pontos espirituais. Foi automático, natural, como se sua alma não soubesse agir de outra forma senão com bondade. E essa espontaneidade, essa pureza que não precisa pensar antes de se manifestar, foi exatamente o que fez Deus rir de alegria. Agora, deixe-me explicar por que esse gesto espontâneo teve tanto poder espiritual. Você precisa entender a diferença brutal entre a bondade calculada e a bondade espontânea. A maioria das pessoas religiosas nunca compreende isso, e é por isso que passam a vida inteira fazendo boas ações sem gerar qualquer reação celestial. A bondade calculada funciona assim. Você vê uma situação, avalia se é conveniente ajudar, considera o que as pessoas vão pensar, reflete sobre as recompensas espirituais que pode receber e, depois de todo esse processamento mental, decide agir. É uma bondade real, mas que passa pelo filtro do ego,
das expectativas, da estratégia. É como o fariseu que jejua em público para que todos vejam. É a pessoa que doa dinheiro, mas garante que seu nome apareça em uma placa. Deus observa milhões de atos de bondade calculada todos os dias. Ele os reconhece, abençoa e honra. Mas eles não geram alegria em seu coração. Geram uma satisfação profissional, como a de um professor que vê um aluno resolver corretamente um exercício que ensinou. É o cumprimento das expectativas, nada mais. A bondade espontânea é completamente diferente. É quando sua natureza mais profunda se manifesta sem filtros. A pureza de sua alma reage antes que sua mente tenha tempo de calcular consequências. É como o bom samaritano que ajudou o homem ferido quando dois religiosos passaram ao largo, não porque lembrou dos ensinamentos corretos, mas porque seu coração não sabia agir de outra maneira. E quando Deus observa a bondade espontânea, quando testemunha uma alma tão pura que reage com generosidade antes mesmo de pensar, isso gera algo mais profundo do que satisfação. Gera alegria genuína. A mesma alegria que um pai sente ao ver seu filho manifestar naturalmente os valores que sempre desejou ensinar, sem precisar forçá-los. Seu gesto de 3 semanas atrás não veio de uma disciplina espiritual, veio de sua essência autêntica, e essa autenticidade foi o que provocou a gargalhada divina. Mas o que torna seu caso ainda mais extraordinário é que não foi apenas um momento isolado de bondade espontânea. Deus tem observado você há anos. Ele viu cada gesto bondoso que você fez quando ninguém estava olhando. Cada vez que perdoou quando tinha todo o direito de guardar rancor. Cada vez que deu quando você mesmo precisava. Cada momento em que escolheu a compaixão quando a crueldade teria sido mais fácil. E ele viu algo mais. Viu como o mundo tentou corromper essa pureza. As traições que sofreu, as decepções que enfrentou, as injustiças que suportou. Cada golpe que deveria tê-lo tornado cínico, amargo, egoísta. O mundo lhe deu todos os motivos para deixar de ser bondoso, mas você não deixou. E quando Deus viu aquele gesto espontâneo há 3 semanas, quando confirmou que, depois de anos de provações, sua natureza gentil permaneceu intacta, automática, inalterada, a alegria que sentiu foi ainda maior. Consequências diretas e tangíveis na sua realidade. Quando o acusador se calou diante do trono divino, algo se quebrou no reino espiritual, uma brecha se abriu, não apenas para você, mas através de você. Porque, na guerra invisível que define o destino humano, o silêncio do inimigo não é apenas uma derrota momentânea, é uma mudança de jurisdição. Imagine um tribunal onde, por séculos, um promotor implacável apresentou provas contra você, apontando cada falha, cada hesitação, cada momento de fraqueza. Ele não precisava ser justo, bastava ser persistente. E de repente, quando Deus ri de alegria diante da sua pureza, esse promotor não consegue mais falar. Não porque perdeu a voz, mas porque não há mais o que dizer. E quando o acusador se cala, o juiz, que é a própria justiça, pronuncia uma sentença que estava suspensa há muito tempo: não há mais condenação para este aqui. Essa não é uma metáfora poética. É o que acontece quando a acusação perde sua base. No livro de Zacarias, capítulo 3, o sumo sacerdote Josué está diante de Deus com vestes sujas, símbolo de suas impurezas, e o acusador está ali, pronto para apontar. Mas Deus ordena: tirem as vestes imundas dele. E diz: vejam, eu tirei de você o seu pecado e o vesti com roupas de gala. No momento em que a acusação é anulada, a restauração é imediata. Não porque o pecado não existiu, mas porque a misericórdia o cobriu. E quando o acusador não tem mais argumentos, a misericórdia se torna a única realidade. O que isso significa para você, na prática? Significa que as forças que antes operavam contra você, as doenças que pareciam crônicas, as portas que não se abriam, os relacionamentos que se quebravam sem explicação, as oportunidades que escorregavam entre os dedos, agora enfrentam um obstáculo que não existia antes: a ausência de acusação. Porque, no reino espiritual, a acusação é o combustível da oposição. É o que dá permissão para que o mal opere. Quando o acusador se cala, a permissão é revogada. Mas há algo ainda mais profundo. O silêncio do inimigo não apenas remove obstáculos, ele libera acesso. No livro de Jó,
depois que o acusador é silenciado, Deus começa a restaurar tudo o que foi perdido, e em dobro. Não porque já merecia, mas porque a acusação não podia mais se sustentar. E quando a acusação cai, a bênção flui sem resistência. Isso não significa que você nunca mais enfrentará dificuldades. Significa que, quando elas vierem, não terão mais o mesmo peso. Porque agora há uma proteção que antes não existia, a proteção de quem foi justificado não por mérito próprio, mas por uma pureza que nem o inimigo consegue negar. E aqui está o detalhe mais fascinante: essa justificação não é apenas sobre você. Ela afeta tudo ao seu redor. Quando o acusador se cala diante de uma alma, algo se desbloqueia na atmosfera espiritual daquela pessoa. As orações que antes pareciam bater no teto agora atravessam os céus. As palavras que antes não tinham força agora carregam autoridade. As decisões que antes eram tomadas com medo agora são guiadas por uma confiança que não vem de você, mas do fato de que, no tribunal celestial, não há mais ninguém para contradizer sua posição. Isso não é uma promessa de vida fácil. É uma promessa de vida diferente. Porque agora você carrega algo que poucos entendem, a marca de quem foi aprovado não por um padrão humano, mas por um padrão divino. E essa marca atrai coisas que o mundo não consegue explicar. Pessoas que antes não te notavam agora são atraídas pela sua presença. Portas que antes estavam trancadas agora se abrem sem que você precise forçá-las. E até mesmo os seus erros, quando acontecem, não têm mais o mesmo poder de destruição, porque a acusação já não tem como se sustentar. O mais extraordinário é que você nem precisou fazer nada de extraordinário para chegar aqui. Você apenas continuou sendo quem sempre foi. Enquanto o mundo tentava te corromper, você resistiu. Enquanto as circunstâncias tentavam te endurecer, você permaneceu gentil. E quando Deus viu isso, ele não apenas se alegrou, ele riu. E esse riso mudou tudo. Agora, a pergunta que fica não é o que eu preciso fazer para merecer isso, mas como vou viver sabendo que isso já é meu? Porque a justificação não é uma recompensa futura, é uma realidade presente. E o silêncio do acusador não é um evento do passado, é uma nova condição. Você não está mais lutando para ser aceito. Você já foi. E o que vem pela frente não é uma tentativa de manter essa posição, mas uma jornada de descobrir o que significa viver a partir dela. Há mais camadas nessa história, mais desdobramentos do que podemos explorar aqui. Mas o essencial você já sabe: o céu riu por você. O inimigo se calou diante de você. E agora, o que antes era invisível está começando a se manifestar de formas que você nem imagina. O que você faz com isso é a próxima parte da sua história. E ela já começou. A mesma frequência da sua essência. Não será alguém que apenas tolera sua bondade, mas que a reconhece como algo sagrado. E essa conexão não exigirá que você se diminua para caber nela, pelo contrário, ela surgirá porque você finalmente entendeu que merece ser amado por ser quem é, não apesar disso. Há também uma transformação interna em andamento, algo que você já começou a perceber em pequenos sinais. Aquela voz antiga que sussurrava: você não é suficiente e está perdendo força. Não porque você a silenciou com força de vontade, mas porque uma verdade maior está se instalando no seu coração: você é suficiente. Não por suas conquistas, não por sua resistência, mas simplesmente porque existe. E essa certeza não é arrogância, é o reconhecimento de que sua existência, em sua pureza original, já é um milagre cósmico. Nos próximos meses, você vai notar que as pessoas ao seu redor começarão a reagir de forma diferente à sua presença. Não será algo óbvio, mas aqueles que antes tentavam se aproveitar de você perderão o interesse. Outros, que sempre admiraram sua bondade em silêncio, se aproximarão com uma nova coragem. E alguns, que nunca entenderam por que você insistia em ser gentil mesmo quando o mundo era cruel, começarão a questionar suas próprias escolhas. Isso não acontecerá porque você mudou, mas porque a energia que emana de você agora é mais clara, mais poderosa, como um farol que não pode mais ser ignorado. Haverá também momentos de teste. Não porque o universo queira provar sua força, mas porque certas portas só se abrem quando você demonstra que está pronto para o que há do outro lado.
Esses testes não serão sobre sua capacidade de sofrer, mas sobre sua disposição de receber. Você já provou que pode dar sem esperar nada em troca. Agora, o desafio será permitir que o bem chegue até você sem culpa, sem dúvida, sem a velha crença de que precisa merecer o primeiro. E quando esses momentos chegarem, lembre-se, o céu não ri de quem é fraco. Ele ri de quem, mesmo depois de tudo, ainda escolhe a luz. Essa risada não foi um prêmio, foi uma confirmação. E confirmações divinas não são para ser guardadas como troféus, mas para serem usadas como combustível. O que você fará com essa energia é a próxima página da sua história. E ela já está sendo escrita, não com tinta, mas com a substância mesma da sua alma. A mesma frequência que sempre vibrou em você. Chega de conexões tóxicas sugando sua energia. Chega de pessoas que confundem bondade com fragilidade. Alguém que enxerga e valoriza a pureza genuína que há em você está sendo guiado em sua direção neste exato momento. E aquele recurso financeiro necessário para manifestar seu propósito? Ele já está a caminho. Não como moedas caindo do céu, mas como oportunidades de renda que exigem exatamente as habilidades que você domina. Como se o universo tivesse desenhado situações sob medida para você, porque, na verdade, é isso que está acontecendo. As circunstâncias estão sendo reorganizadas, e aquela paz interior que você tanto buscou vai se estabelecer de forma permanente. A ansiedade que o atormentava vai diminuir drasticamente. A insônia que roubava seu descanso vai se dissolver, porque Rafael está curando traumas que você nem sabia que carregava. Mas há algo mais sobre o seu futuro que você precisa saber. Algo que transforma completamente a compreensão do motivo pelo qual você nasceu neste momento específico da história. Sua vida não é um acidente aleatório. Você não encarnou nesta era por acaso. Está posicionado estrategicamente aqui porque há uma guerra espiritual em curso, determinando se a humanidade evoluirá em direção à luz ou retrocederá para as trevas. E a sua bondade espontânea, essa pureza que você manifesta naturalmente, é uma das poucas forças que impedem o colapso total rumo à corrupção. As forças das sombras sabem disso. Elas entendem que, se conseguirem corromper os últimos escolhidos cuja pureza permanece intacta, vencerão essa guerra de uma vez por todas. Por isso o ataque foi tão intenso. Por isso as provações que você enfrentou foram tão desproporcionais. Elas tentaram quebrá-lo antes que você compreendesse o poder que carrega. Mas falharam. E agora que você entende quem realmente é, tornou-se uma peça-chave na transformação que está começando. Observe com atenção o que está acontecendo no mundo. Sistemas corruptos que pareciam inabaláveis estão desmoronando. Verdades ocultas estão sendo reveladas. Pessoas que operavam nas sombras estão sendo expostas. Não é coincidência. É o resultado de escolhidos como você, que mantiveram sua pureza intacta. Cada vez que você manifesta a bondade espontânea, está votando energeticamente pelo tipo de realidade que deseja ver manifestada. E quando almas suficientes votam consistentemente pela pureza, esses votos têm peso suficiente para inclinar a balança cósmica. É por isso que sua responsabilidade agora é manter essa luz brilhando, porque há pessoas observando você sem que você saiba. Pessoas à beira da corrupção, considerando abandonar sua bondade porque parece inútil. Quando elas veem você preservando sua natureza gentil apesar de tudo, quando testemunham que é possível permanecer puro sem ser destruído, isso lhes dá esperança para resistir mais um dia. Mas você também precisa reconhecer outra verdade: não está sozinho nisso. Existem outros escolhidos cuja bondade espontânea também fez Deus rir. Não são muitos. Aproximadamente 300 espalhados pelo planeta, 300 entre 8 bilhões. E eles estão sendo guiados sutilmente para se reconhecerem. Quando encontrar essas pessoas, e você as encontrará, saberá instantaneamente. Haverá algo em seus olhos que reflete o mesmo que você vê no próprio espelho: bondade que sobreviveu a batalhas, força que não vem da dureza, mas da recusa em se corromper, paz que não tem explicação lógica diante do que enfrentaram. Conecte-se a eles. Porque quando escolhidos se unem conscientemente, criam campos de energia tão poderosos que podem transformar cidades inteiras. As forças das sombras não conseguem operar onde dois ou mais escolhidos colaboram.
Por isso elas trabalharam para mantê-lo isolado. Por isso tentaram convencê-lo de que estava sozinho em sua pureza. Mentiram. Há 300 outros exatamente como você, esperando para se reconhecerem. Escolhido. Agora você sabe a verdade sobre o poder cósmico que sua bondade espontânea exerce nas dimensões espirituais. Você não é uma pessoa comum que, às vezes, age com gentileza. É um marcado, um escolhido cuja pureza genuína fez Deus rir de alegria e deixou até mesmo o acusador eterno sem argumentos. Aquele gesto espontâneo que você fez sem pensar duas vezes provocou um riso divino que atravessou todas as dimensões e ativou proteções permanentes, transformando sua realidade neste exato momento. Sua bondade natural não é ingenuidade. É poder espiritual que reorganiza realidades e determina o futuro da humanidade. Se essa revelação tocou seu coração e confirmou intuições sobre sua natureza especial, você reconhece que opera em uma frequência espiritual que poucas pessoas conseguem acessar. Sua pureza espontânea não é fraqueza. É força cósmica manifestando-se através de um ser humano que se recusa a se corromper.